Então, pessoal, meu nome é Lívia. Eu vou hoje explicar para vocês um pouquinho como se calcula a soma de Riemann para duas variáveis. Primeiro, a gente vai fazer uma revisão voltando para cálculo 1. Quando eu tenho um gráfico dessa forma, com uma curva em que eu não sei calcular a área dela, como eu faço para calcular a área sobre esse gráfico? Eu posso fazer uma aproximação usando vários retângulos, pois eu sei calcular a área de um retângulo, que é muito fácil, só multiplicar a base vezes a altura. E a partir dessa aproximação eu vou obter um erro. Mas como que eu vou reduzir esse erro? Vou pegar a base, que seria o B menos A, e dividir pelo número de retângulos, que seria N. E para fazer esse erro aqui se reduzir, eu vou tomar o limite desses retângulos ao infinito. Ou seja, esse somatório de I igual a 1 até N, com N tendendo a infinito, vai ser igual à integral da curva nos limites de A até B. Como a gente calculava em cálculo 1, muito fácil. Só pegar a base, multiplicar pela altura, que é o valor da função assumida nesse ponto, em xi, que é um ponto qualquer do espaço. Então, uma função para duas variáveis, diferente de uma curva, ela vai me dar um sólido no espaço, como esse que vocês estão vendo aqui no quadro como exemplo. E como é que a gente vai usar para calcular o volume desse sólido? Utilizando a mesma ideia que foi apresentada em cálculo 1, através de aproximações por retângulos. No caso, serão prismas, pequenos prismas, que juntos vão me dar o volume desse sólido, quando eu tender o número deles até infinito. Então, usando o somatório de Riemann, como é que fica a nossa integral? A definição dela vai ser dada por... Quem vai ser a minha base? A minha base vai ser a área da curva, a área dos pequenos retângulos. Ou seja, B menos A sobre N vezes f de xi, que eu vou chamar isso aqui de A. Então, nosso somatório vai ficar somatório de I e J, como a função é de duas variáveis, em I e J, tendendo a N, de f de xi, yi, vezes a área. E para que eu reduza o erro, como a gente fez em cálculo 1, eu vou tender o número desses pequenos prismas até infinito. Quando eu tomar o limite até infinito, e se esse limite existir, ele precisa existir para que essa função seja integrável. Então, eu vou ter a integral de f de xi, yi. Dando continuidade ao assunto de definição de integral dupla, bem, como já visto, na integral simples, a gente vai calcular a área se utilizando apenas do plano dos eixos coordenados x e y. Quando a gente vai para a integral dupla, a gente vai trabalhar com a variável x, y e a terceira dimensão, que é z função de x e y. A definição da integral dupla vai ser uma dupla integração com a região de domínio, que pode ser dada por K, em alguns livros pode ser dada por D ou por R de reais, e o D de domínio. F de xy, que vai ser nossa terceira dimensão, que é o nosso Z, que é o que vai ser a superfície do volume em questão. E esse D de A, que é a pequena área em questão que vai ser integrada, que significa dy dx, o pequeno trecho de EY multiplicado com o pequeno trecho de x, onde a gente vai ter a pequena área. Essas são as duas formas de definição. Uma questão é que se f é contínua, logo ela é integrável. O que significa continuidade? Se a função ela é, por exemplo,
se na representação gráfica ela é contínua, ela não possui, por exemplo, um pico, se ela não possui um pico, ela não tem nenhuma ponta, então significa que ela é contínua. Se ela é contínua, logo ela é integrável. Nesse exemplo é dado os limites de dy e dx. Prestemos atenção que dy ele está na parte de dentro, então essa integral corresponde a dy. Ou seja, na ordem de integração, quando a gente vai fazer a integral dupla, você primeiro resolve a parte de dentro e vai estendendo e depois integrar a parte de fora. Nesse caso, é sempre obrigado seguir essa ordem de y dx, pode se inverter, desde que se inverta também os limites de integração, obedecendo sempre a ordem de integrar primeiro a parte de dentro e depois a parte de fora. Um exemplo, valores simples para uma fácil compreensão, f de xy, que vai ser z igual a 1, e os pontos de x delimitando o trecho de x do ponto 1 a 2 e na coordenada y do ponto 1 a 2. Vamos ter áreas específicas, trechos específicos, bem fáceis de até deduzir na imaginação. Colocando primeiro f de xy, dy dx, os limites de integração de y e os limites de integração de x. Integrando primeiro dy, 1 em dy a gente vai ter quanto? Y. Aplicando aos limites de integração 2 e 1, vamos ter a integral de dx, que a gente deixa intacto. Quando for integrar a parte de dentro, deixa a parte de fora intacta. Traz o dx para cá, o dx pode ficar por fora, desse lado de cá. Pode deixar onde quiser, desde que ele permaneça aqui. Aplicando os limites de integração, 2 e 1, 2 menos 1, 1 dx. Nos limites de integração de x. E agora vamos integrar em x. 1 em dx é x. Nos limites de integração de 2 a 1, 2 menos 1 corresponde a 1 unidade de volume. Uma forma de você conferir, se você observar, a função de x, y, z foi um número. Não foi precisamente uma função com nenhuma incógnita diferente, foi exatamente o número. Se você observar por esses valores, esse 1 corresponde à unidade de volume de um delimitado objeto. Qual é o cálculo que a gente utiliza para calcular o volume de um objeto determinado simples? Área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base é o lado vezes o outro vezes a altura, que vai ser exatamente 1. Que é o cálculo de volume de um cubo. Por isso que a gente pode aplicar nessa forma, porque são valores específicos, números específicos. Mas se aqui for uma função, isso significa, por exemplo, que a superfície já não vai ser uniforme. Ela não vai ser reta, vai ser variável. E aí já não se pode ser conferido o resultado da integral com essa fórmula, por exemplo. Boa noite, pessoal. Vou dar agora um pouco de propriedades da integral dupla. Depois a gente vai passar para a aplicação dessa mesma integral na física. Eu trouxe aqui para vocês 3 propriedades da integral, que a partir delas a gente consegue definir todas as outras propriedades. Aqui tem a integral da soma. Se a gente tem uma integral dupla de uma região D, da f de xy mais a g de xy, do diferencial de área, a gente vai estar calculando a integral da f de x mais a integral da g de x. Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais é a integral da soma. Beleza? E se a gente tem uma constante que multiplica uma função e está tentando integrar ela, a integral dupla dela, então a gente pode pegar essa constante, do mesmo jeito que a gente fazia no cálculo 1, botar para fora da integral e tirar a integral da função. E se a gente tem uma função tal que essa função seja maior que essa outra função g, então a integral dela
a integral de f de xy dA vai ser maior do que a integral de g de xy dA. Beleza? Então vamos agora para aplicações dessas mesmas integrais na física e como é que a gente utiliza essas aplicações. Então vamos lá. A gente tem... Eu vou mostrar para vocês um pouco do cálculo da massa, momento e o centro de massa. Beleza? Quando a gente está trabalhando com física, existem várias formas de a gente calcular a densidade de um certo corpo, certo? Pelo seu diferencial de área, diferencial de volume, tanto faz, depende do tipo de material que a gente está trabalhando. Nesse caso, a gente vai trabalhar com diferencial de área, porque a gente está falando sobre funções. Funções existem áreas, então a gente vai fazer a densidade dessa tal área, fazendo dm dA, como aqui mostra. Tomando o limite que eu já fiz aqui, ó, limite de diferencial de massa sobre diferencial de área, e a gente isolando essa massa, aqui a gente tem toda a massa específica do corpo. Então, para a gente calcular só uma partícula dessa massa, a gente vai ter que tomar o limite da função da densidade. Tomando o limite da função da densidade e aplicando esse diferencial de área, a gente vai conseguir encontrar essa pequena partícula da massa, certo? Então, aqui. Então, tomando esse limite da densidade, a gente tem que a massa vai ser a integral dupla da região de ρ de xy dA, certo? Essa aqui é uma letra grega para denotar a densidade, mas vocês podem colocar o que vocês bem entenderem, beleza? Indo na mesma ideia, o centro de massa, o centro gravitacional, ou o baricentro de uma função, isso aí depende muito do tipo de superfície que você está trabalhando, do tipo de material, do tipo de objeto que você está dizendo, porque existe uma pouca diferença sutil, mas existe, principalmente pelo lado do físico, que a gente não vai se estender muito para ele, vai ficar mais com a parte matemática. O centro de massa, o centro, às vezes, corresponde ao centro de baricentro, dependendo do material. Porque o centro de baricentro é onde está localizada toda a força gravitacional e onde está o equilíbrio do corpo. E esse centro de massa também pode coincidir com esse baricentro, dependendo da situação. Mas para que a gente calcule o baricentro, ou o centro de massa, a gente vai ter que fazer m de x sobre m, que vai ser 1 sobre m da integral dupla de x, ρ de xy dA. E esse ρ de xy é a densidade do nosso corpo. Então a gente vai ter o quê? Colocando uma posição para esse objeto e multiplicando pela densidade. Porque quando a gente está calculando o centro de massa, vai ser a massa daquele objeto vezes a distância dele até o centro da origem do objeto. Se o objeto está na origem, então o centro de massa dele aqui vai ser igual a zero. Beleza? Do mesmo jeito a gente faz para y. Consequentemente, igual a gente fez para x, a gente vai fazer para y. 1 sobre m da integral dupla de y de ρ de xy dA. Beleza? A gente tem esse exemplo aqui, beleza? A gente precisa calcular a massa e o centro de massa desse objeto. Vamos calcular a massa desse objeto aqui. A gente tem a função densidade, que é xy, e tem essa figura geométrica. E a gente sabe que para calcular a massa, a gente precisa fazer que a massa é a integral dupla da região D de ρ de xy dA. Beleza. O mais importante aqui é a gente conseguir visualizar quais são os limites de integração. Como as meninas já haviam falado, a gente vai ter que integrar tanto em relação a x como em relação a y. Se a gente tivesse o eixo z, a gente também integraria em relação a ele. Mas vamos lá. Fazendo em relação a x, a gente vê que essa função aqui ela varia do 0, certo? Até 1 da função. Beleza? Então, a gente pode fazer que é a integral dupla. Esse diferencial de área aqui, eu já vou colocar o dx dy, que vai ser dx dy. Beleza? Então, vamos lá. Beleza, então a gente tem, para calcular a massa, essa integral dupla. E a gente sabe que x vai estar variando de 0 até 1. Então, vamos lá. dx, então, vou colocar aqui, ó, de 0 a 1. Em relação a y vai estar variando de quê? Ó, aqui a gente tem essa função aqui, ó, y igual a 1 menos x, e aqui a gente tem a função y igual a 1. Então, em relação a y, ela varia daqui para cá.
Então, é da função y igual a 1 menos x até a função y igual a 1. O que a gente precisa fazer é só calcular essa integral. Depois que a gente conseguiu encontrar os limites de integrações, fica mais fácil de aplicar todas as propriedades que a gente já viu e conhece desde o cálculo 1. Então, vamos lá. Para calcular a massa, eu vou trazer para cá. A massa desse corpo vai ser a integral. Eu vou pegar esse ρ de xy e substituir pela função xy, beleza? Então, vai ser a integral de 0 até 1 em relação a x e a integral de 1 até 1 menos x em relação a y de xy dy dx. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a integração. Integrando primeiro a de dentro, a gente vai fazer a integral em relação à variável y. E tudo que for x é constante. Então, vamos lá. 0 a 1 de xy vai ficar x vezes. Integrando y, vai ficar y ao quadrado sobre 2, certo? E aplicando os limites de integração, 1 menos x e 1 dx. Certo? A gente vai ter isso aqui. Então, a massa vai ser, substituindo o limite de integração, de x, que multiplica 1 meio, menos, pegar esse 1 menos x, colocar aqui. 1 menos x ao quadrado sobre 2 dx. Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente tem que a massa vai ser igual à integral de 0 a 1. E a gente fazendo esse cálculo aqui, a gente pode já deixar essa notação. Pegando esse 1 meio e puxando para fora da integral, a gente vai ter. E fazendo esse quadrado perfeito, a gente vai ter essa função. Integrando em relação a x agora, a gente tem que 1 meio vai estar multiplicando. Se em relação a x, a gente vai fazer que 2 de x ao cubo sobre 3 menos x ao cubo vai ficar x à quarta, certo? Sobre 4, que vai de 0 a 1. Então, a gente tem que a massa é 1 meio que multiplica 2 terços de 2 terços menos 1 quarto de 1 ao cubo menos 1 à quarta menos 0. Certo? Fazendo aqui, ó, 1 ao cubo menos 1 à quarta e 0. Fazendo essa continha de padaria, a gente tem que a massa vai ser 5 sobre 24. Vou botar aqui uma unidade, quilogramas. Certo? Então é isso, galera. Bom, meu nome é Denilson. Eu vou explicar um pouco como calcular o volume de algum sólido de acordo com a integral dupla. Bom, primeiramente eu trouxe algumas notações. Coloquei aqui 3 e vou explicar como cada uma funciona, como cada uma é abordada em exercícios ou como vocês verão em livro ou em algum outro lugar. Bom, a gente tem essa primeira notação, que é a mais comum, integral dupla de f de x dx dy em uma determinada região, onde esse S vai representar a região delimitada no x e no y. Bom, algumas pessoas ou alguns livros gostam de dividir a integral com isso daqui, com esses colchetes, já que a ordem dx dy vai importar. Nesse caso, aqui foi separado o dx do dy, porque nesse caso você vai integrar primeiro em relação ao x, depois o resultado dessa integral você vai integrar em relação ao y. Bom, aqui seria o mesmo exemplo, mas daria na mesma situação, o resultado também seria o mesmo, se ao invés de dx dy eu colocasse dy dx. Aqui seria a mesma ideia. Para a gente separar com esses colchetes, a gente iria inverter isso daqui, do mesmo jeito. Só que esse caso agora, a gente vai ver mais para frente. Bom, essa daqui também seria a região delimitada no dx dy. Bom, o que é que significa esse dx dy? Esse dx dy significa uma diferencial da área. Ou seja, uma área pequenininha definida em uma função f de x. Quando a gente calcular a integral em dx, depois em dy, a gente vai encontrar o volume de algum sólido. Ou seja, f de x, y seria a altura
E dx dy seria a área, como aqui já está especificando, dA. Pronto, agora eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente calcularia o volume de algum sólido de acordo com a integral dupla. Bom, eu coloquei exemplos com cubos, já que vai ficar mais fácil da gente demonstrar como seria o cálculo com a integral e sem a integral dupla. Bom, vamos calcular a integral dessa primeira figura aqui. Figura 1. Bom, a gente tem que, na direção x, o sólido está delimitado do 3 até o 6. Ou seja, essa região aqui, essa parte, vai valer 3. Na direção y, a gente tem que o sólido também vai estar delimitado entre o 2 e o 5. Bom, essa parte aqui do y, ela também vai valer 3. E a gente tem que a altura do sólido é 4, que vai variar do 0 até o 4. Bom, calculando primeiramente isso se é integral, a gente tem a área da base vezes a altura. Isso daqui vai ser igual a 3 vezes 3, que seria a área da base, vezes a altura, que seria 4. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. Bom, a gente tem que o volume dessa figura é igual a 36. Só que, vamos calcular agora com a integral, e com isso a gente, claro, vai obter o mesmo resultado. Só que nessa figura eu estou dando um exemplo simples e bem prático para que o entendimento de vocês seja maior. Vamos lá. Como a gente calcularia isso com a integral dupla? Bom, aqui seria a integral delimitada em uma região da função f de xy dx dy. Bom, como eu falei algum tempo atrás, que essa ordem não importa. Você pode colocar o dy primeiro e depois o dx. Mas vamos primeiro calcular dessa forma. Eu vou colocar aqui em cima. Bom, qual seria a função? Como eu disse no exemplo anterior, o f de xy seria considerado a altura. Ou seja, a altura nesse caso aqui é 4. Bom, a gente vai integrar em relação ao 4 o quê? O dx. O dx e o dy. Bom, a gente vai integrar o 4 em relação a dx dy. Mas qual seria o limite de integração? Como é que a gente descobre esse limite de integração? Bom, no dy, a gente tem que, na direção do dx, nesse caso aqui, a gente tem que, a função vai variar do 3 até o 6. Bom, como essa vai ser a primeira integral e a gente tem que integrar primeiro ao dx, a gente tem que ela vai variar do 3 até o 6. dy. Na direção do dy, a gente tem que a função vai variar do 2 até o 5. E só. Calculando essa integral, a gente vai obter os 36, que é o cálculo que a gente fez antes. Bom, integrando essa função 4 em relação a dx, a gente vai ter, integrando 4 em relação a dx, a gente tem 4x dy. Só que esse 4x vai ter que ser definido no intervalo de 6 a 3. Bom, a gente tem que integral de 2 até 5, de 4x, definido de 3 até 6, a gente tem 4 vezes 3 menos 4 vezes 6. 4 vezes 6 e 4 vezes 3. dy. Bom, a gente tem que a integral de 2 até 5 disso daqui vai ficar 4 vezes 6, 24, menos 4 vezes 3, 12, na dy. Bom, a gente tem o seguinte, que integrando, fazendo essa subtração, a gente obtém 12 dy. Bom, agora só sobrou o dy e a gente vai integrar agora em relação ao dy. A gente tem que integral de 12 em relação a dy vai ser igual a 12y. Bom, esse 12y vai estar definido no intervalo de 2 até 5, 12y, onde isso vai equivaler a 12 vezes 5 menos
12 vezes 2. A gente tem que 12 vezes 5, 60, menos 12 vezes 2, 24. Bom, a gente tem que o resultado é 36 unidades de volume, que foi a mesma coisa que a gente calculou anteriormente. Bom? Mas vamos lá, eu vou apagar um pouco para a gente deixar um pouco mais organizado. Bom, mas o que é que significa? Quando a gente, nesse caso aqui, eu integrei primeiro em relação ao dx, certo? Bom, quando eu integrei em relação ao dx, o que foi que aconteceu com a figura? Bom, a gente obteve algo do tipo, uma integração, nesse limite de integração, do 3 até o 6. Bom, em um determinado y, que a gente vai integrar depois em relação a y. Ou seja, o que é que a gente obteve com essa integral em dx? A gente obteve mais ou menos a área dessa placa. Ou seja, um diferencial da área em relação na direção dx, a gente obteve a área dessa área, que quando a gente pega essa placa e integra em relação a dy, a gente vai ter o somatório dessa placa, dessa área, em relação a dy, ou seja, a gente vai obter o volume, já que a gente vai somar essa pequena área em todo o percurso, em toda a direção dy. Nesse outro caso aqui, se a gente caso inverta os limites de integração, ao invés de primeiro integrar em relação a dx, a gente integre em relação a dy. O que é que vai acontecer? A gente vai obter a mesma ideia. Ao invés da placa ser dessa forma, ela vai estar posicionada na direção y. Vai ser mais ou menos isso. Em um determinado x, qualquer. Ou seja, se a gente integrar em relação a dy, a gente vai obter uma área de uma placa tipo essa. E quando você integrar essa função novamente em relação a dx, você vai obter um somatório dessa área, desse diferencial de área em dy, você vai obter o somatório em toda a direção dx, ocasionando assim no cálculo do volume, que foi o que aconteceu quando a gente calculou a integral. Bom, como eu disse, eu coloquei essa observação aqui. Integral na função 1. O que é que acontece quando a gente integra uma função, algum sólido, na função 1? Por exemplo, se eu tenho essa função aqui. E a gente tem um sólido qualquer. Delimitado... Aqui, ó. Esse sólido delimitado nesses intervalos aqui. 1, 2, 3, 4. Se a gente pegar essa função com uma altura f de xy, bom, se você pegar essa função e você integrar ela em relação a 1, por exemplo, a integral dupla dessa função na região S, na constante 1, em relação a dy dx, você vai obter uma área. Já que ela só vai estar definida no intervalo de 0 até 1. Isso não aconteceria sendo a área se nesse caso a gente integrasse em relação à função ou a qualquer outro número. Já que se a gente integrar em relação a uma constante, a constante 1 em específico, você obteria a área de qualquer sólido. Nesse caso aqui, da integral dupla. Bom, aqui você iria colocar os limites de integração. Integrando em relação a 1, você vai obter a área. Mas se você integrasse em relação a um f de xy, ou seja, a parte superior da função, você iria obter todo o volume dela. Bom, aqui eu coloquei essa outra observação. O dx seria o limite de integração que você iria colocar na direção dx.
E aqui o dy também seria o limite de integração, que seria esse segundo, que você iria colocar na direção y. Como eu expliquei aqui, o dy, o dx, por exemplo, ele vai estar delimitado do 3 até o 4. Já o dy vai estar delimitado do 1 até o 2, que foi o caso que eu utilizei para calcular a integral anterior. Bom, aqui eu coloquei algumas curiosidades, porque em alguns determinados casos, você primeiro vai precisar saber qual a região para facilitar o seu cálculo. Bom, eu coloquei essa região aqui e a gente vai demonstrar como é que a gente colocaria ela no gráfico. Vamos ver. A gente tem uma região em x e y que pertence a um conjunto de números reais ao quadrado, já que a gente está falando de duas variáveis, que está delimitado, o x está delimitado do 1 até o 3 e o y está delimitado do 0 até a função x ao quadrado. Bom, isso no gráfico ficaria dessa forma. Ó, aqui a gente vai colocar em duas dimensões, já que a gente só está falando da região dela. Quando a gente acrescenta o y, ou seja, a função f de x, a gente acrescenta a terceira dimensão, que seria o z. Bom, nesse caso aqui a gente tem o x definido de 1 até 3. Bom, 1 até 3. E a gente tem a função y, a gente tem o y definido do 0 até o x ao quadrado. Quem seria o x ao quadrado? X ao quadrado seria mais ou menos essa parábola. Ou seja, ela vai estar definida do 0 até ela. A gente tem que, a região que vai estar delimitada nessa figura será exatamente essa parte aqui. Temos que, se a gente integrar essa função em relação a 1, a gente vai obter a área dessa região. Mas se a gente integrar essa função em relação a um dado f de x, diferente de 1, claro, a gente vai obter o volume dessa figura, onde ela iria estar saindo mais ou menos aqui, com uma determinada altura, que teria uma determinada superfície superior, que seria a altura máxima dela. Bom, vou colocar aqui outro exemplo de região. A gente vai ter um x variando de 0 até 2 e um y variando de 0 a 3. Vou colocar uma mais fácil. A gente tem que, novamente, o x vai variar do 0 até o 2 e o y vai variar do 0 até o 3. Nesse caso aqui, a região delimitada seria toda essa parte aqui. Ou seja, a gente vê que a região dela seria retangular. E para a gente calcular a área dessa figura, a gente teria a integral da função, eu vou colocar f de xy igual a 4, por exemplo. A gente teria o 4 definido nos intervalos dx dy, onde a gente vai integrar primeiro em relação ao dx, que seria do 0 até o 2, e depois o dy, que seria do 0 até o 3. Bom, integrando isso aqui, a gente tem a integral, que vai de 0 até 3, do 4 em relação a dx, que seria 4x, definido no intervalo de 0 até 2, dy, que iria equivaler a integral de 0 até 3, de 4 vezes 2, menos 4 vezes 0. Onde isso daqui dá 0, dx, dy, onde isso daqui dá 8, né? A gente tem aqui a integral de 0 até 3, de 8, dy. Bom, integrando isso aqui novamente agora em relação a dy, a gente tem 8y definido no intervalo de 3 até 0. Bom, agora a gente vai obter 8 vezes 3 menos 8 vezes 0. Ou seja, o volume dessa figura seria exatamente 24. Bom, esse cálculo todo de integral, para a gente calcular, descobrir o volume de algum sólido, eu coloquei alguns exemplos mais simples, só que daí ele vai servir para qualquer sólido e para qualquer tipo de região.